Através de um dos meus filhos essa tarde, o Espírito de Deus falou assim: a palavra do Senhor, ela não se completa quando você não tem alguém cheio de Deus perto de você. E cheio de fraqueza também. Porque ninguém é perfeito para que a glória do Senhor não seja dividida com ninguém, porque ela não é. Mas aí o meu filho falava assim: mãe, o que tem de Deus na vida do irmão, não tem na sua. O que tem de Deus na minha vida, não tem na vida do meu irmão. É para se completar o que a palavra do Senhor fala. Então aqueles que estiverem sozinhos ainda não entenderam o Evangelho. Aqueles que ainda estão sozinhos dentro da casa do Senhor. Eu fui lá no bebedouro e falei para o Lucas Machado. Já ministrou a minha ministração, graças a Deus. Vamos orar, igreja. Espírito de Deus. Espírito de Deus, eu te peço que o Senhor prepare o coração da tua igreja para receber a tua palavra, mas em unidade, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, toda individualidade aqui que cai por terra. E que nós possamos entender, Pai, o que é um corpo. Que nós possamos verdadeiramente entender o que é um dom. Em nome de Jesus, e de onde vêm todas essas coisas. Em nome de Jesus, que nós como igreja possamos entender e sair daqui ainda mais convictos, Pai, de que tudo é pelo Senhor e nada por nós. Por isso, Senhor, se teve qualquer apresentação, se está tendo nesse momento, Senhor, por nós, qualquer apresentação, Senhor, que recebemos o aplauso para nós, em nome de Jesus, nos perdoa. Para que o Espírito de Deus tenha liberdade de curar. Para que o Espírito de Deus tenha liberdade, Senhor, para salvar nessa noite. Porque o Senhor marcou encontro com pessoas que estão andando, Senhor, sem o Senhor. Que estão, Senhor, com o coração sedento. Em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor está estendendo a mão para pessoas nessa noite. E ainda que a palavra nem fosse pregada, Senhor, que a tua voz possa, Senhor, ser ouvida por essa mente, por esse coração que está aqui, que ainda não tem uma aliança contigo. E que essa pessoa possa entender que o Espírito de Deus está falando com ela. E que essa é uma noite de salvação. Em nome de Jesus, perdoa a tua igreja, Senhor. Quando nós não entendemos a unidade, quando nós não entendemos, Pai, a importância de amar como o Senhor amou. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor. Em nome de Jesus, cada família aqui, eu coloco diante do Senhor. Fortalece cada família, meu Deus. Em nome de Jesus, o teu coração esteja alinhado com o nosso coração. Em nome de Jesus, papai, cada casamento que está aqui agora, cada casamento que não está aqui agora, nós estamos colocando diante do Senhor. E nós te pedimos, Espírito de Deus, que o Senhor esteja visitando agora cada homem, cada mulher que tem uma aliança com o Senhor e que está precisando da sabedoria do alto para cumprir, Senhor, em nome de Jesus, o propósito do Senhor nessa família. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, prepara, Senhor, o nosso coração para ouvir a tua palavra. Desfaz, Senhor, toda emoção. Em nome de Jesus, toda emoção que atrapalha. Em nome de Jesus, tenha liberdade, Espírito de Deus. Pode aplaudir o Espírito de Deus, ele é bem-vindo aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, pode sentar. Pai do Senhor, igreja. Glória a Deus. Eu me propus a trazer uma palavra do coração de Deus, mas se aprover ao Senhor, uma palavra rápida. E eu gostaria que a gente orasse especificamente. Eu tenho certeza da clareza que o Senhor colocou no meu coração acerca da importância, não é? Da sabedoria nos nossos casamentos e na vida dos nossos filhos. E o Espírito de Deus, ele falou muito comigo essa semana. A forma que o Senhor fala comigo é
é extraordinária, porque o Senhor me faz ver as áreas onde eu tenho ainda mais dificuldades. Eu agradeço a Deus, porque o Senhor conhece o meu coração. Então, Ele sabe que eu não posso me vangloriar de nada. E aí, o Espírito de Deus falou com o meu coração sobre sabedoria. Já faz uns dias que o Espírito de Deus vem falando sobre sabedoria. As mulheres sabem que a gente está estudando o livro de Provérbios. E eu gostaria de pedir que a igreja, né, o povo de Deus, que não ficasse lá atrás. Eu queria que a gente ficasse bem quietinhos. Em nome de Jesus, para ouvir a palavra. Glória a Deus. A reverência à palavra do Senhor é algo tão lindo. E não é por falta de reverência. É só para a gente ficar quietinhos ouvindo a palavra do Senhor. Amém? E o Espírito de Deus vem falando sobre sabedoria. Tanto que as mulheres, elas estão estudando sobre o livro de Provérbios. Quem aqui já estudou o livro de Provérbios? Já leu todo ele? Eita Deus. Glória a Deus. Bastante jovens. Levanta de novo a mão. Livro de Provérbios. E eu perguntei para o Senhor, o que é sabedoria? E aí veio no meu coração que sabedoria é um dom. Não veio no meu coração, é a palavra do Senhor, né? Mas o que é um dom? Se tivesse que perguntar aqui, né? O que é um dom? E aí eu pesquisei, o dom, olha que lindo. O que é o dom de Deus e para que ele serve? O dom de Deus, ele refere-se a um presente, queria que vocês guardassem essa palavra. Um presente ou uma capacidade especial concedida por Deus para a edificação da igreja. É algo gratuito, é o dom, que tem como objetivo edificar vidas. Repita comigo, edificar vidas. Toda vez que a gente ouvir falar sobre um dom, a gente vai lembrar que dom é algo que o Senhor nos dá para edificar vidas. Logo a gente vai se lembrar que ele não é nosso, que a gente não vai fazer só quando ele der vontade, mas é algo que o Senhor confiou para abençoar um povo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Vamos ler. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, vai falar assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Amém? E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e outro pelo mesmo Espírito a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. Glória a Deus. E a outro, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E o outro, a variedade de línguas. E o outro, a interpretação de línguas. Glória a Deus. Mas um só é o mesmo Espírito que opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Aqui fica tão claro, né? O Espírito de Deus, ele distribui. E aqui é a primeira parte que traz uma reflexão para nós como igreja, porque se a gente observar uma igreja nós, que tem um pouco mais de dificuldade de apressar essa volta que nós estávamos cantando aqui, não é? Aquela igreja que ela não está apressando a volta do Senhor, tem algumas características. E a primeira dela, ela não entendeu o dom do irmão. E aí o foco, que é Cristo, passa a ser dividido pelo nosso foco. Eu tentando ensinar o irmão a adorar igual eu. Eu ensinando o irmão a pregar igual eu. Isso vai mostrando que a gente perde bastante tempo.
E eu achei muito interessante. A primeira parte aqui de Coríntios vai falar, ora, a diversidade de dons. Mas para seguir, como vemos, o Espírito Santo distribui os dons de acordo com a sua vontade. E vamos nos atentar ao primeiro dom citado por Paulo. Qual que é o primeiro dom? O dom da sabedoria, amém? Sabedoria. O que significa sabedoria? É o dom espiritual que permite discernir a vontade de Deus em situações específicas, indo além da sabedoria humana. É a capacidade de falar ou agir com sabedoria divina, discernindo a direção certa para cada situação. Lembra que nós começamos falando de relacionamento? E a sabedoria de Deus, ela vai nos ajudar nas mais diversas situações, amém? Vocês estão comigo? Quando a gente fica aqui em cima, parece que até aumenta o calor, né, Aline? Meu Deus. Queridos, a sabedoria do Senhor, ela é uma resposta de Deus para a igreja. Mas à medida que eu ia estudando sobre essa palavra, e o Senhor me chamou a atenção pelo Espírito a palavra de sabedoria, ela ser o primeiro dom que Paulo fala na igreja aos Coríntios. Por que sabedoria é o primeiro dom? É o primeiro dom citado aqui. A gente já se fez essa pergunta? Você como igreja, eu como igreja, você conhece alguém que já é salvo, mas ainda é bastante tolo? Conhece alguém que já tem uma aliança com o Senhor, mas ainda é tolo? Não precisa a gente esboçar a reação, é só uma pergunta. Conhece mulheres que já estão há um tempo servindo ao Senhor, ou homens, mas as atitudes ainda são de uma pessoa tola? Mesmo sabendo que essas pessoas são cristãs, quem além de mim conhece? E o que o Espírito de Deus falou ao meu coração? Que a sabedoria, ela é um processo. Ela é um processo que precisa ser buscado. Mas aí vem aqueles exemplos, que vocês sabem que o Senhor, Ele gosta de nos ensinar assim. E o primeiro exemplo que a gente vai seguir aqui, para a gente olhar um pouquinho sobre o que eu estou falando, é o exemplo dos casamentos cristãos. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo disso. Não é assim? Na última vez que eu vim aqui, eu falei sobre os casamentos, né, os divórcios que a gente está vendo crescendo muito mais, os divórcios entre os cristãos. Mas eu achei muito interessante uma pesquisa que eu fiz. Está aí a Cássia? Ela tem um dado interessante que eu queria compartilhar com vocês. A gente vai ler bem rápido. Pode subir. Dados do... Olha lá. O Brasil tem vivenciado mudança significativa nos padrões matrimoniais e de divórcio. Em 2023, o país registrou 940.799 casamentos e 440.827 divórcios, com o número de divórcios crescendo 5% em relação ao ano anterior. Essa tendência indica que aproximadamente 47% dos casamentos terminam em divórcio, sendo que 47,8% dessas separações ocorrem ao menos em 10 anos de casamento. Mas aqui tem, pode seguir, que aí tem uma coisa interessante, que é a nossa reflexão de hoje. Vamos lá. Aqui, cristãos, olha lá. Análise de frequência e participação. Cristãos praticantes e cristãos nominais.
É isso aqui que eu queria que a gente se atentasse. Cristãos que raramente frequentam a igreja, 60% de taxa de divórcio. Cristãos que frequentam regularmente a igreja, essa taxa de divórcio cai para 38%, né? 38%. População em geral, 50%. Isso aqui é interessante. Quantas pessoas aqui, que estão sentadas aqui agora, estão há mais de 12 anos casados com a mesma pessoa? Mais de 12 anos casado. Quem está casado desde o início com a mesma pessoa? Levanta a mão. É por isso que eu trouxe esse dado. Porque a gente fala assim, está crescendo os números de divórcio, né? E a pessoa... Eu e as pessoas que eu convivo, ninguém se separou. Glória a Deus. Eu e as pessoas que eu convivo, ninguém se separou. Então, essa estatística, ela não se aplica a mim. Mas tem algo interessante aqui. Quem se atentou? 60% desses divórcios de cristãos acontece o quê? Pode falar mais alto, Silvia. Aqui, na pesquisa, ele fala aqueles que só frequentam nos domingos. São aqueles que não se relacionam e não se comprometem com a igreja. Olha que interessante. Os casais que não conseguem se relacionar, se comprometer com o Senhor e automaticamente com o seu corpo, estão aumentando as estatísticas. É mais fácil o casamento de quem está aqui na segunda, na terça, nos dias que tem programação. É mais fácil? Tem mais pessoas para ajudar? Conselhos da palavra do Senhor? É isso aqui que está fazendo a diferença. O Lucas Machado, ele chegou antes aqui e veio trazer uma palavra. Quem prestou atenção? Ele falou assim, pessoas que não se comprometem. E ainda tem uma pergunta de Paulo, eu achei muito interessante. Se é que realmente ouviram o Evangelho. Se é que realmente ouviram o Evangelho. E aí, essa pesquisa, ela está trazendo o quê? Uma estatística de pessoas que não se comprometem com a igreja, elas têm um casamento mais passivo de divórcio. Não sou eu falando. É ali. Outra coisa que eu pesquisei foi sobre os jovens. E eu perguntei, eu pesquisei muito, porque eu sei que é uma preocupação dos pais. Nas minhas férias eu conversei com uma pessoa, uma irmã em Cristo, e ela falou assim, Celanes, eu não deixei meu filho ir para a faculdade. Eu não deixei meu filho ir para a faculdade. Porque o que eu estou vendo me assusta para meu filho ir para a faculdade e ele se desviar dos caminhos do Senhor. Hoje, diante dessa pesquisa, nem vou colocar aqui. 66% dos jovens cristãos que estão na casa do Senhor, quando eles vão para a faculdade, as filosofias começam a colocar dúvida na cabeça deles. E aí, o embasamento que o estudioso traz começa a gerar dúvida na cabeça desse jovem. Vou perguntar de novo. Só para os pais. Quem dos pais que está aqui? O filho foi para a universidade e continua na presença do Senhor. Por favor, levanta a mão.
6 pessoas. 8. Se não for constranger, em nome de Jesus. Porque essa ministração hoje ela é só um bate-papo mesmo. Eu queria que levantasse a mão. Aqui. Quem conhece jovens que entraram na faculdade e não estão mais na casa do Senhor? Levanta a mão. Queridos, quem estiver aqui na frente, eu queria até que vocês olhassem. Quantas pessoas, eu perguntei primeiro, em nome de Jesus, que os filhos foram para a faculdade, ou jovens foram para a faculdade e continuaram na presença do Senhor? 9 mãos levantadas. Quantos de nós conhecemos jovens que estavam na casa do Senhor, tendo acesso ao Evangelho, e não estão mais na presença do Senhor? E o terceiro exemplo, porque nós estamos falando de sabedoria, é sobre o cristão que tem um contato com a palavra de Deus, tem a conversão, mas depois ele vira um desigrejado. Nós já ouvimos e recentemente o pastor Salim falou disso aqui. Eu só queria então, só essa mais para parar as perguntas, é porque vocês ficam muito quietinhos. Quem conhece alguém cristão que não está mais na casa do Senhor? Por favor, pode levantar a mão, me ajudem. Quase todos. 2 mãos. Irmãos, como que a gente recebe essas informações? Como que essas informações elas chegam até nós? Não é da minha conta? Meus filhos estão aqui? Eu já estou há 25 anos no mesmo casamento? E essas coisas negativas eu nem olho. A mesma quantidade de cristãos ser a mesma quantidade de desviados? Por que nós fazemos essas perguntas? Por que a gente faz a igreja? Por que que o Senhor está perguntando hoje para a igreja acerca disso? Aonde está a resposta para tudo isso? Já foi cantado e falado aqui. De um povo zeloso, de um povo comprometido com o crescimento espiritual. Olha o que a palavra de Deus fala, Provérbios 1, do 2 ao 6. Para responder um pouquinho essas nossas perguntas. Provérbio 1, do 2 ao 6. Os provérbios, eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. A palavra do Senhor, ela ajudará aos cristãos a ter prudência, aos inexperientes, prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Do Provérbios 1, 7 vai falar: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria
e a disciplina. Eu peço até desculpa para os irmãos que estavam em pé, tá? Tinha uns irmãos em pé, andando, os irmãos estavam tomando água, e eu falei, senta, por causa da reverência à palavra. Quem prestou atenção? Senta para prestar atenção na palavra. Garanto que uns pensou assim, nossa, irmã já sobe no púlpito chamando a atenção dos outros. Queridos, eu só queria que a gente se lembrasse disso aqui, ó. Os tolos, eles não aceitam a repreensão. Por que que você vê um jovem que tem acesso à palavra do Senhor e amanhã ele não tem mais alegria de estar na casa do Senhor? Às vezes é por causa de coisa como essa, sabia? Uma igreja imatura, ela se desvia por causa daquilo ali. Ó, quem que é aquela irmã para mandar eu sentar? Felipe, perdão, tá? Eu vi o Felipe ali, eu falei, não, tá o Felipe, então eu posso falar. É de casa. Se fosse um de... não podia fazer. Quem está entendendo? Porque o tolo você não pode repreender. Você não pode repreender o filho do tolo. Você tem que deixar ele cair no precipício, mas você não pode falar, porque você não tem nada a ver com a vida dele. Quem está me entendendo? A palavra tem que ser pregada com bastante cuidado. Porque tem muitas igrejas. Se não me receberem bem aqui e ficar falando muito de pecado e de que vai para o inferno, não vem aqui mais. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O que significa temor do Senhor, igreja? É ter medo do Senhor? É ter medo da sua ira? Temer ao Senhor, olha que lindo, temer ao Senhor é ter o mais profundo respeito e reverência e submissão à sua autoridade e vontade. Se o casamento, se o meu e o seu casamento se submeter à autoridade do Senhor, a gente sai das estatísticas. Se o seu filho aprender a correção em casa, filho, não pode. Quando tiver uma pessoa falando, não interrompa. Ele não vai se desviar se alguém fizer aqui dentro, chamar a atenção dele. Quem está me entendendo? Em nome de Jesus. Hebreus, para os casamentos, Hebreus 13, 4. Olha o que a palavra de direção nos ensina. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Mateus 19, 5, e disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Se a gente seguir, ele fala o que Deus uniu, o homem não. O que é temer ao Senhor? Quem lembra? Eita! Fala de novo, irmão, em nome de Jesus. O que é temer ao Senhor? Quem teme ao Senhor? Quem teme ao Senhor tem o mais profundo respeito pela sua palavra. Tem o mais profundo respeito e obediência à sua palavra. Amém? A palavra do Senhor corrige? A palavra do Senhor exorta? A palavra do Senhor orienta? A palavra do Senhor cura?
Então, nós entendemos a importância da palavra do Senhor. Amém? Provérbios 3. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Pois eles, atenção aqui, igreja, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Amém? Se eu tivesse que resumir essa palavra, que eu queria falar de uma linguagem bem simples, para que vocês entendessem. Existem 2 processos para a vida cristã. A primeira é temer ao Senhor. Temer ao Senhor é não ser visitante de igreja. Temer ao Senhor não é ser simpatizante do Evangelho. E eu estou muito tranquila de falar isso aqui, pelo irmão ter vindo antes, testificando a palavra do Senhor. Eu sou grata, porque sempre o Senhor fala assim. Tem muitos simpatizantes, igreja. Vocês que estão nos visitando hoje, tenha liberdade, por favor. Talvez é alguém que está em comunhão com a sua igreja. Mas ter o Senhor como seu Senhor é uma decisão e é a melhor decisão que nós podemos ter nas nossas vidas. Eu achei interessante porque o Espírito de Deus até usou uma estatística de homens, é num site cristão, para dizer que as pessoas que visitam as igrejas, mas não se comprometem, elas têm menos apoio, elas têm menos conselhos. E quem está lendo o livro de Provérbios sabe que os conselhos para tudo que nós precisamos está no livro de Provérbios. Quem lembra um conselho importante para a sua vida que está no livro de Provérbios? Quem lembra? Fala, irmã. Um conselho. Olha lá, gente. Quem ouviu? Ah, não, fica de pé, em nome de Jesus, gente. Olha lá, Henry. Olha o conselho que ela falou. Sobre o quê? Sobre... Tem mais coisa ali, né? Mas ela foi específica. Outro conselho que Provérbios nos ensina. Valdeni, fala um. Só para vocês entenderem. É assim mesmo. Que vocês lembram? Olha lá, gente. Aquele ali é o final. Fala mais alto. A gente vai antecipar ele. Louvado seja o Senhor. Para quê? Gente, vamos aplaudir o Espírito Santo? Tem gente afiada aqui. Finanças. Honrar pai e mãe. E nós estamos ministrando para jovens, mas teve um aqui. Eita! Quem ouviu aqui? Não se mostrar frouxo no dia da batalha. Tem dias que tem que mostrar coragem. A Aline falou um bem interessante, que também está no meu esboço. Quem já viu a parte da mulher imoral em Provérbios? Beba a água da sua própria. Se nós, como igreja, e o Senhor perguntasse para nós hoje, maior índice de queda e de destruição de casamentos, você chutaria quantos por cento tem a ver com esse provérbio? Você chutaria o peso que a imoralidade, que a infidelidade da nossa nação
está gerando na vida dos nossos filhos. Mas nós não esquecemos que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E temer ao Senhor profundo no que o Senhor ensina. Mas e se a gente não souber o que o Senhor ensina? Como é que essa palavra vai nos proteger? Como é que você obedece o que você não conhece? Quem obedece o que não conhece? Seita. Seita você nem sabe por que obedece, mas obedece porque foi feita uma lavagem cerebral. Enquanto a gente fazia o estudo, meu filho falou, mãe, um filho do muçulmano com 5 anos, ele sabe o Alcorão. Com 5 anos ele sabe o Alcorão. E como é que os jovens da igreja se desviam porque não conhecem a palavra do Senhor? Quem foi para a faculdade com menos de 15 anos? É um nerd. É um gênio. Tem que ser estudado. Alguém vai para a faculdade com menos de 18 anos, gente? Com menos de 18 vai. Meu filho foi, né? Mas é uma exceção. Vai fazendo 1 ano já, não é? Nunca com menos de 17. O que a palavra de Deus fala sobre a palavra de Deus? O que a palavra de Deus fala sobre a palavra de Deus? Ela é o quê? O que a palavra de Deus é para nós? O que ela é? O que é lâmpada, gente? Luz. Quantos tombos nós já levamos no escuro, tentando... Buraco. Você enfiou o pé num buraco porque estava escuro. Quantos? Vamos pensar. Virei o pé, lá uma semana, né? Não consegue trabalhar. Por quê? Buraco. É o jovem hoje que não conhece a palavra do Senhor. Ele está metendo o pé em buraco. Todo dia. Encarando um sistema que está preparado para acabar com a fé. Quem está me entendendo? Mas o Senhor, Ele é rico em misericórdia. E Ele fala, vou repetir, 3, 1 ao 4. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-o na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Provérbios... Mas já, Douglas. Vocês estão com perseguição comigo. Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não tem um sabichão? Estão preparados para dar conta da sua fé? Queridos, o princípio. Quem entendeu a importância da sabedoria? Eu espero que eu tenha conseguido passar. Quem entendeu a importância da sabedoria? Como que nós conquistamos essa sabedoria? Você conhece gente com um caráter muito bom, que não é crente? Eu conheço. Você conhece um casamento que é abençoadíssimo e as pessoas não são cristãos? Que prosperam nas coisas? E aí a gente fala assim, ó, gente, só falta Deus para aquela pessoa. Os filhos bem criados. Não tem gente assim? Gente, isso aí ainda é a sabedoria humana. E essas pessoas, elas têm muito a nos ensinar, mas essa ainda é a sabedoria humana. Agora aqui, deixa eu só ler isso aqui. Provérbios 2, 1. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras
e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. Repita comigo. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De novo. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Glória a Deus. Olha isso aqui. Provérbios 2. No 7 ele fala, ele reserva a sensatez para o justo, mas como um escudo protege quem anda com integridade. Olha aqui a proteção. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos fiéis. Glória a Deus. Quem dá sabedoria? Quem tem uma aliança já com Jesus? Com todo o temor do meu coração. O Espírito de Deus, hoje ele me fez lembrar que o Senhor fala assim, hoje nós como igreja, nós corremos um risco, nós como igreja, eu estou falando igreja eu, você, todos nós, de que a gente não fala mais para as pessoas que elas precisam se converter ao Senhor, de que o Senhor precisa ser o Senhor delas. E aí, a pessoa ela vai ficando e não faz um compromisso. Eu queria que nós nos lembrássemos que a palavra do Senhor fala assim, se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante do meu Deus. Isso é um convite para pessoas que não estão andando com o Senhor. E desde o início desse culto, o Senhor está chamando pessoas. Temer ao Senhor é andar com Ele, é se submeter. Se submeter, queridos. E esse princípio, essa sabedoria, ele revela, teve uma parte aqui que eu li, acho que eu não anotei, que ele fala que o Senhor, ele reserva os mistérios que os estudiosos procuram. Essa é a sabedoria. É os mistérios que não vão achar nos livros, que não vão achar nas faculdades, que não vão achar nos diplomas, mas que vão encontrar na humilhação ao Senhor. Eu até coloquei um exemplo ali, que eu e meu esposo estava vindo de férias e a gente deu uma carona para um senhorzinho. Queridos, um senhorzinho de uns 80 anos, eu acho. Acho que eu já falei, eu acho que foi no Colina que eu falei. Nós demos carona para um casal. Eu e o Arley achamos que estava fazendo grandes coisas, né? Dando um carona para um senhorzinho, uma senhorinha. Nossa, olha que irmãos abençoados na igreja, na rua, dando carona. Sabe por que eles pegavam carona? Para evangelizar. E aí, quando a pessoa se converte, ele para ali e, não é, Ricardo? Cheguei lá na loja e falei para o Ricardo, nós estamos empolgados, querendo evangelizar até o mendigo. Às vezes a gente não faz a obra porque o cara, pode ser que ele está drogado, vai que ele está com a faca e me mata. Vou falar de Deus para ele? E uma pessoa de 80 anos estava pegando carona para falar de Deus. E aí ele falava assim, para mim e para o meu marido, ele e a senhorinha, vocês aceitam que a gente cante um corinho? Eu falei, manda ver no corinho. Querido, era um atrás do outro. E o céu desceu dentro do carro. Nós não queríamos nem vir embora mais, eu e o Arlen. Sabedoria, queridos. Aí meu marido todo empolgado, né, tinha pegado peixe, falou assim para ele, senhor pesca? Ele falou, filho, demorou.
mas eu descobri que realmente é a pesca que importa para Deus. E ele está com pressa para voltar, filho. E tem muita gente que está pescando tudo. Mas as pessoas estão indo para o inferno. Igreja do Senhor. Quando foi a última vez que você foi instrumento do Senhor para trazer uma alma do inferno para a presença do Senhor? Faz quanto tempo que você e eu não somos instrumento de salvação? A sabedoria, ela faz a gente tomar decisões corretas em tempos importantes. E esse tempo é de levar a palavra com ousadia. É da gente verdadeiramente ter um casamento onde não é a minha vontade, se eu não estiver feliz, eu largo, não quero saber, meu filho, se a minha esposa já estava bonita, não era, agora já não é mais tão bonita assim. E, né, é aquela piada lá que, né, vai um e vem 5. 5 com que caráter? Caráter do inferno. Essa semana lá as mulheres estudaram no grupo de mulheres que a mulher imoral, ela não sabe. O irmão já falou ali. Ela não sabe que está indo para o mundo dos mortos. E o máximo que ela conseguir levar, fará sem saber. A sabedoria protege, amém, igreja? A sabedoria protege. Fique de pé em nome de Jesus. O Senhor nos deu 2 direções. A primeira, eu queria que você ouvisse muito claramente, se você está conosco. E eu tenho certeza que o Senhor está falando com alguém que é simpatizante do Evangelho, mas que não tem uma aliança com o Senhor. O Senhor está dando uma oportunidade, estendendo a mão para você. Assim como Ele estendeu a mão para cada um de nós aqui. O Senhor está estendendo a mão para pessoas e falando: vem, filho. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-lhe lugar. O Senhor está chamando pessoas. E o segundo grupo de pessoas é aqueles que reconhecem que estão perdendo muito tempo, que já poderiam estar num outro nível de sabedoria. E que entende que a obra do Senhor depende de uma igreja madura. De uma igreja madura. Espírito de Deus. Nome de Jesus, Espírito de Deus. Abre a visão dessa juventude. Em nome de Jesus, abre a visão dessa juventude. Em nome de Jesus. Abre o coração, Espírito de Deus. Eu clamo, Espírito de Deus, pela verdade do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Que nós possamos, Pai, ouvir falar do que o Senhor fez. Não por causa de homens. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, todo espírito que perturba a mente desses jovens, eu repreendo agora. Com toda a autoridade, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de Deus. Pai, nós te louvamos. Eu quero te agradecer, Espírito Santo de Deus, pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que foi gerado no coração desses jovens pelo teu Espírito. Porque o Senhor quis chamar a atenção deles. Em nome de Jesus, ó Pai, assim como da tua igreja, sobre a responsabilidade. Eu quero te pedir, Pai, que nós nos comprometemos, Pai,
E fazer, Senhor, com que os nossos filhos verdadeiramente encontrem o Senhor. E que o Senhor verdadeiramente encontre o coração dos nossos filhos. E que nada, Senhor, seja mais atrativo para eles do que a tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Ensina nós como homens e mulheres a buscar a verdadeira sabedoria, meu Deus. Em nome de Jesus, para que a nossa vida, Senhor, aqui na terra, glorifique o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Leva a tua família. Cada família aqui leva em paz, em segurança, meu Senhor. Mas, Senhor, com uma chama no coração, Pai, para buscar mais da tua palavra, para se comprometer mais com a tua palavra, meu Senhor. Perdoa-nos como igreja pelas distrações, por tantas coisas, meu Deus. E deixando, Senhor, a tua presença genuína, a profundidade, Senhor, da intimidade contigo. Senhor, tem misericórdia, nos perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, nos perdoa. Que essa semana, Deus, o Senhor possa nos incomodar, Senhor, até no nosso sono, para que nós possamos, Pai, ser despertados espiritualmente, em nome de Jesus, em nome de Jesus.